Também já. 5 Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem está online, já tem 5 aí online. Eu postei as notas do grau A, tá? Para todos que postaram as listas, tá? Todas as listas. Quem entregou tudo já está com a nota do grau A lá no site. Quem não entregou tem um prazo aí para entregar até o final do semestre. A gente tem mais umas 6 aulas, acho que é. Contando essa, tá? Então tem mais um mês ali, um mês e meio para entregar, certo? Quem ainda não entregou todas as listas, deixa eu abrir aqui as notas de vocês. Eu vou falar da regra de cálculo que eu usei. Esse aqui de conformação. Deixa eu ver se tem aqui a de notas de elementos e máquinas. E exibir. Vou ocultar isso aqui. Vamos ocultar isso aqui. Isso. Sim. Deixa eu anotar, fazer diferente aqui, pessoal. Só me dê um tempinho. Eu vou botar os pesos que eu considerei na nota aqui, que fica mais fácil. Esse aqui. Pode ser assim mesmo. Vocês são tudo ligado no movimento. Então, suas notas, é a fórmula que eu usei para calcular as notas, tá, pessoal? Então, aqui. Então, a avaliação ficou valendo 5 pontos. Tá? A avaliação ficou valendo 5 pontos. Cada lista grande, né, que é a 1 e a 2, 1,5 ponto. Tá?
E a soma dos outros trabalhos vale 2 pontos. Então, avaliação 5 pontos, cada lista 1,5, e a soma dos outros trabalhos vale 2 pontos, tá? Então, no início do semestre, eu tinha falado que a lista ia valer 2 pontos cada uma e a prova ia valer 6, tá? Então, eu tirei 1 ponto das listas e 1 ponto da prova e joguei nas tarefas, beleza? Para ficar uma nota, enfim, coerente aí com o trabalho que dá cada tarefa. Então, se você quiser, eu não entreguei a lista, eu quero saber qual seria a minha nota sem entregar a lista, tá? Então, você vai pegar a variação do grau A, dividir por 100, multiplicar por 5, tá? Mais as duas listas, certo? Dividir por 100 cada uma, eu multiplico por 1,5. Ou se quiser somar as duas, dividir por 200, também dá, certo? Tá? E as outras 7 tarefas, aqui eu dividi por 700 e multipliquei por 2. Então, para ter uma média dos pesos das tarefas. Tá? Então, se vocês quiserem calcular, enfim, vocês conseguem calcular aí com... estimar a nota de vocês, né? Calcular a nota de vocês e tal. Enfim, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar aí. Professora, eu entreguei a lista depois. Eu entreguei agora, essa semana, né? Eu vou considerar, vou corrigir ela, só que você só vai conseguir ver a nota só no final do semestre, tá? Eu vou, esse final de semana que eu vou tentar corrigir mais algumas coisas aí, que ficaram para trás, mas eu vou deixar juntar um pouco de volume para conseguir corrigir, porque senão fica muita mão entrar tarefa por tarefa para ficar corrigindo, tá? Agora, pro grau B. Pro grau B, então, a gente vai de parafusos para frente, tá? Então, a gente vai ver parafusos, engrenagens, rolamentos e, se der tempo, lá no final do semestre, molas, tá? Eu já botei essa programação mais ou menos no Moodle, eu vou adequar lá certinho para ficar bom para vocês visualizarem. Mas eu acho que dá tempo, a gente tem ainda 6 aulas contando essa, então tem bastante aulas aí pela frente. Eu reservei 3 aulas só para engrenagens dessas 6, tá? Então, a aula de hoje mata 5, 3 aulas para engrenagem, sobra 2 aulas, uma para molas e outra para rolamento. Tá? Rolamento e mola dá para ver numa aula bem tranquila, dá para ter uma introdução legal no assunto. Em engrenagens, aí eu separei 3 aulas para ter uma penetração melhor no assunto, né? Uma profundidade um pouco melhor, fazer alguns exercícios e tal, porque eu vejo que engrenagens tem 2 dificuldades. Tá? A primeira dificuldade que o aluno tem é encontrar as forças que são atuantes na engrenagem. Tá? Converter o cálculo de potência do motor, o motor tem tanta potência quanto torque, como é que eu converto esse torque? E é uma fórmula muito simples, mas que os alunos têm muitas dúvidas. Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí para ficar bem claro isso para vocês. Tá? E depois a gente vai entrar na área de dimensionamento de engrenagens cilíndricas, que tem a norma ASME. Tá? ASME não, AGMA, acho que é. Tem a norma AGMA, né, de dimensionamento, com todos os fatores, como uma norma realmente é, na prática. Tá? Então, vocês vão ver essa experiência de dimensionar conforme uma norma. Para engrenagens sem fim e cônicas, a gente vai calcular as forças, mas não vai calcular o dimensionamento. Tá? E tem um capítulo, cada uma do Shigley, aí vocês vão resolver lá para calcular. O Luan pediu, vai ter 2 listas para o grau B? Sim, uma lista já está postada, que é de parafusos, tá? E a outra lista de engrenagens, que eu vou postar aí a hora que a gente estudar o assunto. Vai ter mais essas 2 listas aí logo à frente, tá? E aí, como é determinação aí da faculdade, uma tarefa por aula. Então, quando eu boto a lista, eu não boto tarefa. A aula passada, a gente foi antes da prova, eu não botei tarefa também, tá? Deixa eu olhar a aula passada. A aula passada foi o feriado e a outra foi a prova. Então faz tempo que a gente não tem mais aula, né? Mas a última aula a gente não teve tarefa. E a recomendação da FTEC é cada aula tem uma tarefa. Então na aula de hoje tem a lista, na aula que vem vai ter uma tarefa, e depois a lista e por aí vai. Tá? Por isso que já a gente gerou bastante tarefas. Teve algumas tarefas que eu vi que ficou um pouco longo aí para vocês calcularem.
mas é que um pouco tem que ser longo, né? De flexão de eixos é trabalhoso, né? Não tem como pedir uma deflexão no eixo se não der um trabalho um pouco longo para vocês resolverem. Tá? E outras ficaram muito curtas, né? Teve uma do base de pressão que ficou uma fórmula só. Teve umas duas, acho, curtas e umas duas ou três mais longas, né? Então, umas compensam umas outras aí. Então, essa lista 3 é de parafusos, tá? Uma lista simples também, a gente vai fazer os cálculos todos hoje na aula também. Então, eles vão ter um embasamento bem bom para fazer a lista. Só que talvez ela seja trabalhosa. Você calcula um parafuso, não deu a segurança, você tem que escolher um parafuso maior, tem que fazer todos os cálculos de novo. Tá? Mas é bem tranquilo. Se quiser fazer no Excel, aí você modifica os parâmetros lá e você já tem a planilha para você calcular parafusos. Tá? Eu tinha uma planilha, eu vou até procurar onde é que eu deixei ela para calcular parafuso, mas depois que tu pega a manha, você calcula bem tranquilo e faz o cálculo toda vez, não é maior problema isso, tá? Bom, todo mundo aí, 8 participantes. Tem alguma dúvida, pessoal? Antes de iniciar, acho que não, que vocês fizeram a prova, não tinha nenhuma tarefa pendente, né? Se tiver alguma dúvida de tarefa, também a gente responde no privado aí. Aula passada, a gente falou sobre fusos. Falamos sobre fusos. Eu falei um pouquinho breve, vou falar um pouco mais de parafusos hoje. Fusos de potência, certo? Com porcas sólidas, vamos dizer assim, certo? Com porcas sólidas. A gente não falou sobre fusos de esferas. Né? Fusos de esfera eu falei brevemente, que é uma aplicação muito interessante para elementos de máquinas, né? E que substituem componentes de força, por exemplo, cilindros. Então, hoje em dia, já tem muitos fusos de esfera substituindo os cilindros. Com o aumento da automação, se aumenta o uso de fusos de esferas. Por que se aumenta o uso de fusos de esferas? Porque ele é leve para tocar, você não precisa de um motor muito pesado. Tá? Esse fuso aqui, ele dá um rendimento na ordem de 30%, certo? Então, 70% do teu torque vai para o atrito, certo? E o resto vira força lá na ponta do fuso. Então, isso é oneroso, tá? Isso é caro. Então, o fuso de esfera você não tem atrito, então você tem uma eficiência superior. Uma eficiência superior. Eu mostrei aqui, mostrando os cálculos. No final tinha um exemplozinho, a gente não resolveu. Aqui tem eficiência, 31%, tá? Eficiência média de um fuso mecânico. Ele fez o dimensionamento, tá? Eu não vou entrar nesse viés aqui. Se vocês tiverem interesse, a gente pode... você consegue... Tem argumentos para, tá? Aqui tem a fórmula de tensão de von Mises, certo? Então, tudo que a gente já estudou, ele se repete aqui. O que importante a gente viu aqui, né? O elemento no topo está submetido a esse estado de tensão, certo? Então, veja que aquilo que a gente estudou lá no capítulo 3, a gente começa a aplicar ele aqui, certo? Então, tem tensão X, tensão Y e cisalhamento, certo? Cisalhamento. Se vocês lembram, ou lá em processo de conformação que já fez, isso aqui não é o estado plano de tensões, tá? Não é o estado plano de tensões. A gente calcula... né? É um estado, não é um estado? Não é, mas tudo bem. A gente calcula aí pela equação de von Mises, tá? Aqui, equação de von Mises, calculadinha. E por aí vai, tá? Bom. Então, a gente começa a falar hoje sobre parafusos. Eu sei que tem alguns slides em inglês aqui, mas a maioria eu já traduzi, certo? O livro, a literatura inglesa, eu não sei se a alemã também faz essa separação ou não, mas ele trata diferente bolt and screw, tá? Screw. Screw, inclusive, uma ofensa, né? Screw é tipo, vá naquele lugar, né? Vá se ferrar, né? Os
filmes traduzem assim, se tu escutar em inglês, screw you, né? É uma ofensa porque ele é aquele que penetra, tá? Aquele que penetra. Ele faz a separação. O screw é o parafuso que a gente chama de soberbo, certo? Aquele que penetra no material, que não precisa de não precisa de rosca, ele faz a rosca, né? Enfim, mas a rosca está na peça, tá? E o bolt é aquele que atravessa a peça e usa uma porca do outro lado, tá? O bolt tem rosca até a sua ponta, o screw pode ter a ponta afiada. Então, parafusos de máquinas com a rosca padrão aqui, M ou em polegada, né? Screw, machine screws. Tá? A parafusadeira em inglês é screwdriver, né? Ou seja, toca parafusos. Tá? Bom, então só para introduzir vocês nesse texto inicial do livro. Tá? Então a gente não fala sobre parafusos soberbos, a gente fala sobre parafusos né, de cabeça, vamos dizer assim. Tá? Usualmente hexagonal, tá? Embora a norma pode ser utilizada para qualquer outro tipo de parafuso, porque a gente dimensiona o eixo do parafuso, né? O corpo do parafuso. Tá? Bom, que mais? Aqui está até um ponto, né, um ponto. Parafusos de cabeça sextavada são comuns, né? As tabela A29 tem as dimensões padrão de parafusos, tá? Se vocês quiserem tem no Shigley, mas isso acho que na internet, no fornecedor de vocês têm isso fácil também, tá? O comprimento do parafuso é medido a partir da cabeça da área de contato, tá? Seja por parafuso esse aqui ou para o screw também, né? Só que aqui no screw, no parafuso cabeça chata, a área de contato é a ponta do parafuso, ponta da cabeça, tá? Então aqui está o L, certo? Cabeça baulada, ó, a área de contato é essa ponta aqui, então esse é o L, L, né? Então tem essas diferencinhas aí. E aqui está o L. É muito importante esse comprimento para os nossos cálculos. Tá? O L e o LT. O que é o LT? É o L com rosca. Tá? T de thread em inglês. Então, L, comprimento com rosca, porque o seu parafuso ele pode ser, não pode ter rosca total, pode ser rosca parcial. Certo? E aí essa parte sem rosca se comporta um pouco diferente dessa parte com rosca. E para o cálculo a gente tem que considerar isso aí. Chave, o W, é usualmente em torno de 1,7 vezes o diâmetro nominal. Tá? Isso é bom para engenheiros que não são do chão de fábrica, tá? Porque o engenheiro nunca tem a brincadeira, né? Que a chave de engenheiro é a chave inglesa, né? Que regula a largura da cabeça, porque ele nunca sabe qual que é a chave que precisa para soltar um parafuso. Tá? Então, em média, usualmente, a chave é 1,7 vezes o diâmetro do parafuso. Tá? Então, parafuso M10, M é a rosca padrão MJ, 10 é o diâmetro, tá? O diâmetro aqui do parafuso, e a chave é 17. Tá? Parafuso 8, a chave é 13, e por aí vai. Segue mais ou menos essa proporção de 1,7 vezes, né? Parafuso 12, a chave é 19, né? Então, segue o parafuso, ele é proporcional, ele segue essa proporcionalidade. E em polegadas também, só que aí é arredondado para medida em polegadas. Tá? Para medida em polegadas. Bom, a área com rosca, eu falei que ela é importante lá no futuro dos cálculos, tá? Ela é aqui em torno de 2 vezes o diâmetro mais 6 milímetros. Tá? 2 vezes, aqui o diâmetro tem 100 milímetros também, né? 2 vezes o diâmetro mais 6 milímetros, tá? Para o parafuso menor do que 125. Entre 125, de 2 vezes mais 12, e se for maior, 2 vezes mais 25, tá? Ver mais aqui. Eu tenho bom, vamos lá. Então, parafusos, tabela A29 do Chile. Depois a gente vai lá dar uma olhada nessa tabela.
Porcas, isso aqui a gente vai ter que usar depois no futuro, tá? A gente vai voltar aqui também. Porcas, a gente tem o A31 para especificações de porcas, então também as alturas, as chaves, conforme o diâmetro, tá? O importante de porcas é, vocês como engenheiros, saberem que os 3 primeiros passos da rosca absorvem a maioria da carga. Tá? Depois a gente vai falar. Deixa eu fazer isso outra aula. Tem só no futuro lá a gente vai falar. A deformação plástica localizada nas primeiras roscas são comuns. Tá? Portanto, não é recomendado o reuso de porcas em aplicações críticas. Tá? Então, quem é da manutenção de áreas críticas, por exemplo, a área de mineração de petróleo, tá? Tem a parte da DCE também, que trabalha com as usinas hidroelétricas, tá? Parafusos de aplicação críticas, toda vez que você for fazer manutenção, você joga as porcas fora e coloca porcas novas, né? Parafusos também é indicado o uso, né? Mas a porca ela é mais crítica, porque a porca ela sofre mais deformações, uma vez que você aperta o parafuso pelo lado da porca, né? Ela trita mais com o parafuso. A primeira rosca ela trita com todas as outras do parafuso, né? E o parafuso ele deforma só na rosca de contato. Tá? Então, não é recomendado o reuso de porcas em aplicações críticas. Tá? Ela sofre mais carga. Eu não separei. Eu vou tentar procurar no intervalo. Eu não sei se o YouTube não vai me cortar, porque eu estou usando imagens da internet, mas... Isso, a gente, numa pesquisa rápida, a gente vê diversos artigos, tá? Artigos científicos também, tem uma análise de elementos finitos mostrando, certo? Essa característica de a maioria da carga ser absorvida pelo primeiro filete de rosca. Tá? Grande maioria da carga ser absorvida pelo primeiro. Isso devido à deformação, tá? Do conjunto porca e parafuso. Então, essa deformação provoca esse tipo de reação, tá? E aí tem aquelas porcas aqui, ó. Como é que é o nome dessas porcas aqui agora? Porcas com um formato que não é triangular, isso aí, Spiralock, tá? Esse é um nome comercial, mas tem outros produtos, tá? Que a geometria provoca uma distribuição melhor, tá? Uma distribuição melhor de cargas. Isso dá mais resistência para o teu conjunto. Tá? Segundo eles, tá? 64% é absorvido pelo primeiro dente, 19% e depois vai diminuindo. E a deles você tem 24, 21, 20, 19, 17, 18, 17, perdão. Então, você tem uma distribuição melhor de carga, ou seja, mais resistente, tá? Por um material mais simples, a porca, você tem um produto mais resistente, tá? Existe essa, como é que eu vou dizer, questão técnico-comercial, tá? Existem esses produtos técnico-comercial, mas tem que tomar um certo cuidado, porque tem bastante picareta também, não que essas empresas grandes sejam picaretas, mas sempre tem os picaretas aí que dizem uma coisa e na prática não é bem isso que acontece, né? Eles dão mascarada aí no resultado. Tá? Então, dá para usar, mas tem que ter confiança e testar, tá? Testar. Bom, enfim. Então, isso aí, né? Tensão maior, né? As 3 primeiras passos são a maioria da carga. Beleza. Comprimento de agarre. Comprimento de agarre inclui tudo o que está sendo comprimido pela pré-carga. Ou seja, quando você aperta o parafuso
Fiz uma gambiarra aqui em casa. Então, o comprimento de agarre envolve todo este comprimento, tá? Arruelas sobre a cabeça previnem que rebarbas do furo vinquem, cortem o raio sobre a cabeça do parafuso. Né? Esse teu parafuso, ele tem um raiozinho, tá? Um raiozinho aqui, e aí esse aperto, enfim, essa montagem pode vir a vincar. Então, a arruela ajuda com isso. Agora, essa aqui eu tenho aqui uma porca flangeada, certo? Já é um produto bem aceito aí no mundo da engenharia, no ramo automotivo, principalmente, tá? Com seus benefícios, tá? Com seus benefícios. O agarre também é o comprimento que a gente vai utilizar para os cálculos, tá? Então, ele envolve as chapas a serem apertadas e as arruelas, tá? E as arruelas. Se for o flangeado, fica fora, né? Você não precisa usar arruelas, tá? Parafuso com rosca prisioneiro, né? Prisioneiro. Aí você tem o L, somente a parte do comprimento da rosca contribui para o comprimento de agarre L, tá? Então tem uma regrinha que a gente usa, cadê? Aqui, certo? Comprimento de aperto efetivo, tá? Que é o grip, que é o agarre, seria a tradução mais apropriada. H mais T2 sobre 2, certo? H, aqui. O tamanho da arruela até o início da rosca do prisioneiro, tá? Esse cinza mais escuro aqui seria a tua peça, tá? E aqui seria a peça com a rosca, né, do prisioneiro. Então, H mais T sobre 2, T2 sobre 2, né? T2 sobre 2, certo? Se T2 é maior que o diâmetro do parafuso. Se ele é menor, então você utiliza o diâmetro sobre 2, mais crítico. Certo? Isso também serve para você dimensionar o quão profundo tem que ser, né, um parafuso, né? Poderia pensar assim também. Parece que eu tô tão para frente, se eu não pulei nada, tá mais avaliado. Então esse comprimento vai ser importante, tá? Ali. O que acontece quando eu aperto um parafuso? Tá? Quando eu aperto um parafuso, o parafuso é alongado. Os membros são as chapas, são comprimidas. Né? As chapas são comprimidas, os membros da junta parafusada são comprimidos. Tá? Quando uma carga externa é aplicada, o parafuso alonga ainda mais. E os membros são um pouco descomprimidos. Tá? Então, as juntas podem ser modeladas sendo o parafuso uma mola macia e a junta com uma mola dura. Tá? E aí a gente vai calcular as rigidezes dessa mola, né, desse parafuso e dessa junta. Certo? E aí a gente vai, a partir dessas rigidezes, seguir o nosso cálculo. Tá? Eu queria só bater um pouco mais em cima desse assunto. Tá? Eu peguei a minha gambiarrinha aqui. Deixa eu abrir a câmera de vocês aqui. Eu não sei nem se vai dar certo, tá? Vamos arriscar. Tá? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Esse aqui é um parafuso de inox, tá? Que eu tenho ali, que eu peguei um parafuso M8 e comprido, certo? Um certo comprimento. Vamos ver quanto que é o comprimento que ele tem aqui. Eu vou medir da cabeça mesmo. Tá? Vamos só medir aqui também. 60, né? Mais ou menos 60 de comprimento. Tá? M8, se vocês medir aqui, tem a cabecinha. Peraí, deixa eu abrir uma janelinha aqui. Eu tenho 10 minutos. Se acabar, a gente vai lá para a próxima reunião. Tá? Então, ali, ó. 7,5, certo? Que representa ali o M8. Não sei se eu estou
pegando a parte ali, 7,7 diâmetro. E eu apertei ele com a mão, né? Mas apertei bem. Essas porcas aqui estão só funcionando com uma junta parafusada, certo? Uma junta parafusada. Vou ter uma arruela aqui na cabeça. Tá. E essa é uma porca flangeada autotravante. Tá? É uma porca amassada, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver a ponta do parafuso, até riscou um pouco quando eu apertei essa porca. Riscou um pouco quando eu apertei essa porca. Tenho aqui um amassado. Tá? Esse tratamento aqui, o parafuso é em inox. Essa porca ela é em Geomet, né? Que é o tratamento ali que o ramo automotivo está utilizando atualmente, né? Ele é amigável ao meio ambiente, vamos dizer assim, diferente do zinco aqui que tem, enfim. Bom, esse parafuso, e vou anotar isso tudo para a gente ter cuidado depois para tentar calcular e ver se fechou mais ou menos. Experimento. Parafuso M8 por 60. O passo dele deve ser, tinha que ter botado o passo antes, 1,25. Acho que é 1,25. A gente pode conferir quando eu desmontar aí. Tá? O L, tá? Que seria o nosso comprimento de agarre. Depois eu vou dimensionar ele melhor. Tá? Mas ele é em torno de 48,2. 48,3, 48,3. Depois eu dimensiono ele bem certinho. Certo? Mais ou menos isso aí. E o que mais? E eu vou botar aqui o L torqueado. O L torqueado. Eu vou medir ele aqui, ó. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês, conseguem visualizar? Muita luz aqui da câmera. Tá, deixa eu pegar aqui um ponto mais externo possível. Depois conseguir comparar. Meia 5,8. 65,8. 65,75. É mais ou menos por aí. 65,8. Tá? Eu não sei o torque desse parafuso, eu apliquei com a mão mesmo. Eu vou agora destorqueá-lo. Vou dar a câmera aqui para consideravelmente apertado. E ó, tá tudo solto, certo? Mas existe ainda um torque que é o da porca amassada. Tá? E esse torque, a porca é amassada para gerar esse torque, chama de prevailing torque, tá? Não sei a tradução em português como seria. E esse torque, mesmo que por algum motivo, né, sei lá, essa junta, né, se amasse, deforme permanentemente, a porca não gire e não solte a junta parafusada. Então, ele é um mecanismo de segurança. Tá? Mesmo se tua peça estiver solta assim e trabalhando na vibração, a tua porca não vai soltar, né? Não vai ter risco de perder aí os componentes, tá? Pela estrada. Certo? Então, aqui está solto. Deixa eu montar. Podia ter medido antes.
Bom, vou desmontar tudo aqui para a gente ver. Tá aqui meu parafuso. Ele está um pouco sujo aqui. Olha aí. 65.45, mais ou menos. 65.5. 65.5. L solto. 65,5. Vamos usar isso aí. Então, ó, aconteceu um alongamento de 0,3 milímetros. Tá? 3/10 milímetros. Para onde que foi esse alongamento? Né, sei lá. O que aconteceu, então? Né? Por que deu medidas diferentes? O que aconteceu é que quando eu estava com a minha junta montada, aqui montada, e eu apliquei o torque, certo? Esse torque, ele provoca um deslocamento da porca, e esse deslocamento é igual ao passo. Tá? Então, a cada volta que eu aplico um, certo? Então, eu sei que isso às vezes parece lógico, mas existem controles de torque, certo? Só por força, e o controle mais preciso, ele controla o ângulo e a força. Por que controla o ângulo? Porque quando você controla o ângulo, você controla quanto você está deformando o teu parafuso. Certo? Quanto você está deformando o teu parafuso. Então, esse controle combinado, ele fornece uma segurança maior. Por quê? Vamos supor que, sei lá, tem uma sujeira no meu parafuso, tá? Uma rosca amassada, um pingo de solda, qualquer coisa, né? Que na produção, perdão, isso é normal, né? Quando eu aplicar meu torque, certo? Quando eu aplicar o meu torque, aí vou especificar o torque lá, sei lá, 30 Nm de torque, né? Pode ser. Tá? Não sei se é bem esse 8, mas tudo bem. 30 Nm de torque. Essa sujeira vai impedir a passagem da porca, tá? Vai impedir a passagem da porca, vai aumentar o meu torque, e aí a parafusadeira, ela está regulada para o torque especificado, certo? Ela vai chegar no torque especificado, mas as tuas peças estão soltas, certo? Você não está transferindo a força do torque para a força de aperto, certo? E isso na junta parafusada é o mais importante, é haver essa transferência. Tá? Por que é importante? Porque essa força de aperto é o que vai garantir, tá, que tuas peças não girem, tuas peças não desloquem, certo? Essa força de aperto que vai garantir isso aí. Se você não tem força de aperto, você não tem nada, né? Só que essa força de aperto é difícil de garantir, não tem como garantir. Tá acabando o meu tempo, pessoal. A hora que acabar, a gente pula para a próxima reunião. É difícil de garantir que esse torque efetivamente virou força de aperto, certo? Porque não tem como medir. E outra que essa força está interna no material. Mas então bota um string gauge. Sim, mas eu não tenho como fazer isso em todas as peças, né? O que eu tenho que fazer é controlar o torque. Tá? Então, controla o torque e, enfim, garantir que as suas peças estão fixadas, tá? E esse sistema de controle de ângulo e torque, ele é mais preciso, porque você controla a deformação e não só a força, tá? E não só a força. Então, nessa junta, eu já vou encerrar porque vai cortar.